Eis que você compra a sua rosa do deserto, ou já tem na sua casa, estava tão bonita e de repente começa a amarelar as folhas, ficar como essa daqui toda detonada na cochonilha de carapaça e você não sabe o que fazer, vai perder as suas plantas? Pois é, isso é justamente o que você vai aprender em mais esse vídeo aqui do canal Jardinagem Simplificada. Como controlar pragas e doenças na rosa do deserto. Mas antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva aqui no canal Jardinagem Simplificada. Venha fazer parte da nossa família, que tem muito vídeo interessante aqui sobre plantas ornamentais, sobre paisagismo e jardinagem, muita coisa boa. Também que você possa dar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, fazer um comentário. Isso vai ser muito gratificante para mim e eu conto demais em relação a isso com a sua ajuda. Muita gente confunde pragas e doenças achando que é a mesma coisa, mas na verdade não é. São estudos diferentes. As doenças é quando tem um micro-organismo, né, que causa a doença na sua planta e aí realmente a gente não pode enxergar esse micro-organismo, como por exemplo um fungo, uma bactéria, um vírus, e aí pode ser esse agente causal, né, da doença na nossa planta. E uma praga é quando a gente consegue geralmente enxergar o organismo, né, o agente causal aí que está acometendo a nossa planta. Por exemplo, uma formiga, algum outro inseto. Quando é um ácaro, apesar de que o ácaro ele é bem pequenininho, quase não dá para enxergar. Quando é alguma coisa assim, aí a gente está falando de praga, ok? Não é a mesma coisa. Mas nesse vídeo nós vamos entender mais ou menos como é que a gente pode controlar as pragas e as doenças na nossa planta. Vou dar algumas dicas gerais e também dar dicas de alguns inseticidas caseiros, algumas receitas de coisas até que a gente tem na nossa casa. E aí a gente pode controlar essas injúrias na nossa planta sem causar grandes danos aí, inclusive para a sua saúde e para a saúde do seu pet, né? Porque de repente, se você usar algum veneno e não está usando aí o EPI, que é aquele equipamento de proteção individual, pode realmente controlar a praga ou a doença da sua planta, mas pode fazer muito mal a você e realmente nós vamos evitar isso drasticamente, porque pode realmente dar muito problema. Uma grande quantidade de pragas e doenças nas nossas plantas ornamentais, tipo a rosa do deserto, é relacionado com a umidade do ar e a umidade do solo. Então é muito importante a gente não exagerar na rega da nossa planta. E mais importante ainda é que o substrato, que a areia, né, que aqui ela esteja plantada, seja realmente muito bem drenável, que a água possa escorrer, ficar um pouco úmida, mas jamais encharcada, porque aí não tem inseticida que vá controlar a praga e não tem fungicida, por exemplo, que vai controlar a doença em sua planta ornamental. Então muito cuidado em relação a isso. Como já falei em outros vídeos aqui no canal, salvo engano foi o segundo ou terceiro vídeo dessa série de 4 vídeos sobre a rosa do deserto, que eu vou estar falando sobre o substrato. É importante demais, pessoal, você estar com substrato. Vê lá novamente no vídeo com substrato ideal, porque assim você não vai conseguir controlar pragas e doenças se você não tiver com ele bem corretinho, não. Além disso, não deixe suas plantas muito aglomeradas, deixe o ar circular. A rosa do deserto não gosta muito de ficar próximas umas às outras, com esse ambiente muito fechado, porque isso favorece também as doenças. Então, isso é mais uma dica para que elas possam ser evitadas. Além disso, não deixe que sua planta esteja com falta de nutrientes. Adube periodicamente as suas plantas para que elas não venham ser acometidas dessas doenças e essas pragas. Um exemplo clássico disso é que se tiver faltando cálcio no seu substrato, com muita dificuldade você vai conseguir controlar as cochonilhas de carmim e as cochonilhas de carapaça, que são as principais cochonilhas que acometem esse tipo de planta. Então muito importante ter sempre cálcio aqui. Então por isso eu sempre indico você adubar periodicamente com bocache ou com o Buller Max, que é o meu adubo, em cujo vai ter aí o link de compra dele na descrição desse vídeo, ok? É muito importante fazer essa adubação, pessoal,
porque realmente se sua planta não tiver adubada, vai ficar muito difícil controlar essas injúrias, ok? Veja, por exemplo, como essa planta aqui está infestada da cochonilha de carapaça, e aqui realmente está muito sofrida essa planta por conta dessa praga. A cochonilha de carapaça é um inseto, né? Então realmente ele danifica bastante a sua rosa do deserto. Essa aqui tem até um pouco de pulgão, né? Um pouco de cochonilha de carapaça. E essa aqui, além da cochonilha de carapaça, também está com o fungo acometendo. Aí também está bem complicado. A gente vai tratar bem certinho dessa planta para que ela não venha a morrer, pessoal. Claro que isso a gente não quer, né? A gente não pode perder a nossa planta, e ninguém merece dar uma nota preta, às vezes, numa planta e uma pragazinha vir e matar, e realmente você ter esse prejuízo todo, além de que você já tem um afeto pela planta e você não quer estar perdendo, né? Por conta de praga, que é tão fácil de controlar. Um grande número de doenças que acometem a rosa do deserto são causadas por fungos. O que são fungos? São micro-organismos que liberam esporos como se fossem pequenas sementinhas, pequenos ovos, né? Melhor dizendo, no ar. E aí vai acometer a sua planta, principalmente os seus sintomas são visíveis nas folhas. Essa folha aqui ainda está com poucos sintomas, né? Por incrível que pareça, porque ela já está bem feia. Mas o sintoma mais clássico é que ela fica com halo, assim, com uma bolinha arroxeada, amarelada ou marrom, né, na sua planta. Então, é muito importante, quando você perceber esse sintoma, que você primeiro retire a sua folha, né? Retire a folha que está afetada e não vá colocar no substrato essa folha, pessoal. Muita gente diz assim, porque vai virar adubo aqui no substrato, então eu vou deixar aqui, e isso não é correto por conta da doença que está nessa folha, que pode infectar mais ainda a sua planta ou outras plantas, até outros grupos de plantas. Então realmente você tem que dar fim a essa folha, coloque ela bem longe, jogue no lixo, descarte, né? Não vá colocar novamente na sua planta. Muito cuidado também com os materiais de poda. Você pode podar a sua planta, infectar a tesoura de poda, aí vai podar outra planta, e aí aquela tesoura tem esporos, passou para outra planta, a outra planta ficou doente, e você pode realmente, em vez de ter uma planta doente, ter duas plantas doentes, ou ter todo o seu pomar doente aí por conta da tesoura. Existem receitas caseiras que são muito boas para prevenir e também para tratar a doença fúngica na sua planta. Como eu já disse, né, as doenças fúngicas, elas são as principais injúrias aí, né, que acometem as suas plantas em relação a doenças. E a primeira delas, pessoal, você vai pegar um borrifadorzinho desse e você vai fazer uma solução que é a seguinte: você vai colocar 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água, né, uma água potável. Não precisa ser água potável daquela que você vai beber, mas uma água limpa. Você vai fazer essa solução, mexer direitinho, colocar em um borrifador, e você de tardezinha, pessoal, não vai fazer isso com o sol a pino, pelo amor de Deus, porque senão vai queimar as suas folhas aí, né? Vai queimar as folhas da sua planta. Então você vai estar borrifando aqui nas suas plantas. Para prevenir, você vai poder estar fazendo isso de 15 em 15 dias para prevenir. E para remediar, você pode estar fazendo toda semana, não tem problema algum. Ou então, se você quer prevenir e fazer toda semana, também não tem problema. Melhor ainda, você vai estar aqui borrifando as suas plantas, assim, as folhas, né? Borrifa também um pouco o substrato, não tem problema, não vai causar tantos danos assim, não vai chegar a matar a sua planta. Um pouco de dano, confesso que vai fazer, mas é bem pouquinho, não vai chegar a danificar a sua planta mais do que a praga, porque a doença está fazendo muito mais mal a planta do que um pouquinho de água sanitária diluída, pessoal. Vai fazer poucos efeitos maléficos. Então vamos lá, nós borrifamos aqui. Claro, eu estou aqui com o rosto bem próximo, a solução não é o ideal, né? Essas plantas vão estar mais baixas e você vai poder estar fazendo isso. Nesse caso aqui não precisa usar nenhum equipamento de proteção individual, não vai ter tantos malefícios assim ao ser humano. Uma outra solução que é muito eficiente para o controle
das doenças fúngicas é colocar no lugar da água sanitária água oxigenada. Nesse caso você vai colocar 4 colheres de sopa de água oxigenada em 1 litro de água e você vai borrifar também nas suas plantas, né? Nas folhas. Procure também colocar nessa parte de baixo aqui das folhas, né? A parte abaxial que a gente chama. Colocar também um pouco no substrato, né? Pode estar borrifando a sua planta inteira. Borrifar de baixo para cima, né? Porque tem algumas doenças fúngicas que vão ficar mais na parte de baixo da folha e também de cima para baixo. Isso vale, né, em todas as soluções que você for fazer. E mais uma vez, pelo amor de Deus, pessoal, não vai fazer esse procedimento com o sol, né, a pino. Faça esse procedimento de tardezinha, que vai ser bem mais eficiente e também não vai prejudicar suas plantas aí queimando as folhas, né, causando danos. É só fazer de tardezinha, depois de 4h40 da tarde mais ou menos, que aí tá tudo certo, ok? Ou então você pode fazer à sombra, né? Mas aí não é tão interessante porque essa planta não é uma planta de sombra, é uma planta de sol pleno, ok? Agora, para o controle de pragas como pulgão, cochonilha de carapaça, mosca branca, dentre várias outras pragas que acometem a rosa do deserto, eu super indico você usar o detergente de coco ou detergente neutro diluído em água. Muito simples, pessoal, fazer essa solução. Você vai pegar 1 litro de água, colocar aí 4 colheres de detergente de coco ou de detergente neutro. É importante, pessoal, não utilizar aquele detergente verde. Aquele detergente verde tem algumas substâncias que podem realmente fazer mal à sua planta, então evite-o, né? Vai usar realmente o detergente de coco ou neutro. Eu acredito eu, segundo algumas pesquisas também que já foram realizadas, que o detergente de coco é o mais eficiente para controlar pragas em sua planta. Então você vai diluir, vai ficar um pouco cheio de sabão, mas tudo bem, né? Você vai borrifar novamente nas suas plantas, né? Nas suas plantas assim. Pode botar um pouquinho aqui no substrato também, não tem problema. Sempre seguindo essa dica. Começar primeiro de baixo para cima, né? E depois de cima para baixo. De quanto em quanto tempo você vai fazer isso? Você pode fazer de 3 em 3 dias, né? E aí você vai observando se você vai estar conseguindo controlar as pragas da sua rosa do deserto. E aí, se de repente você perceber que não está acontecendo, de você estar controlando as pragas da sua rosa do deserto, claro, você precisa ter um pouco de persistência. Não é da noite pro dia que você vai controlar a praga, não. Faça isso, né, de 3 em 3 dias, que aí um período de 15 dias, se você não observar resultado, aí você pode estar vendo uma outra forma de controlar a praga da sua planta. E sabe uma dica especial que eu quero dar a você, de algo que tem na sua casa e que pouca gente usa para o cultivo de plantas ornamentais, em especial a rosa do deserto, é o nosso velho e bom SBP. Não tem esse SBP que você usa para matar as muriçocas, né, aí na sua casa, para matar também uma Aedes aegypti, né, para evitar chikungunya, a dengue e tudo mais, você usa também para matar barata e vários outros insetos. Pois é, ele é muito eficiente para o controle de pragas da rosa do deserto e em outras plantas também. Você vai pegar o SBP e colocar na sua planta. Não precisa colocar muito próximo à planta, coloca uma distância aí mais ou menos de uns 15 centímetros, borrifa aí nas plantas. Você faz isso em um dia, em um outro dia você vai observar se já teve um controle efetivo aí da praga. Se não, você vai repetir a operação e aí com certeza você vai conseguir controlar as doenças, as pragas aí na sua rosa do deserto. Claro, se você tiver uma área grande aí de várias rosas do deserto para controlar com SBP, aí vai ficar um pouquinho complicado. Isso é mais para pessoas que têm algumas rosas do deserto
ou algumas plantas na sua casa podem estar se valendo aí do SBP. Também não vá colocar SBP ao sol pleno, né, com o sol a pino. Sempre utilizar toda e qualquer substância, inseticida, fungicida ou quaisquer outras no períodozinho de tardezinha ali, já com o sol se pondo. Não faça com o sol incidindo seus raios solares nas plantas. Falar também aqui uma coisa especial em relação às cochonilhas de carapaça. Porque às vezes, pessoal, a cochonilha de carapaça ela é muito complicada de controlar. Então, o que é que você vai poder estar fazendo? Não tem aquela solução que eu ensinei com o detergente de coco, né, ou detergente neutro. Você, um pouco mais próximo à sua planta, na folha, por exemplo. Se ela estiver na folha aqui, você vai realmente molhar as folhas assim. E aí você pode pegar uma escovinha de dente, claro, uma escovinha de dente só para essa finalidade. E aí você vai estar tirando, né, esfregando aqui na sua folha, tirando as cochonilhas de carapaça, porque a carapaça faz com que esse inseto esteja bem aderido aí à folha e realmente ele é um pouco mais complicado de se controlar por conta disso. E aí você pode até estar passando o dedo, né, um pouco mais forte assim, né, tirando esse inseto, ou um cotonete você também pode estar passando, tirando a cochonilha de carapaça. Uma outra dica também para o controle de pragas, mais especificamente, para doenças nem tanto, mas para pragas, é que de vez em quando você regue a sua planta usando uma mangueira, né, com um jato relativamente forte. Lave a sua planta, né, procure passar essa mangueira, esse guincho da mangueira um pouco mais forte, claro, não forte demais ao ponto de danificar a planta, né, mas você vai lavando realmente a sua planta com esse guincho dessa mangueira. Isso também ajuda no controle de algumas pragas, principalmente de pulgão, mosca branca, dentre outras, ok? Cochonilha de carapaça nem tanto, mas as outras pragas, elas vão ter a população diminuída se você periodicamente está realmente aí lavando as suas plantas. Além disso, com essa lavagem, claro, você não vai fazer isso sempre, de vez em quando, de 15 em 15 dias ou semanalmente, né, a depender da região aí, se for uma região mais quente, semanalmente você pode estar fazendo isso, de tardezinha também, né? E aí você vai melhorar o potencial fotossintético da sua planta. O que é isso? A sua planta vai ficar mais saudável, ela vai estar se alimentando melhor, então ela vai crescer, vai ficar mais bonita, vai ficar mais interessante aí. É uma dica bem importante aí que pouca gente diz, mas que aqui no canal Jardinagem Simplificada você fica sabendo. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Jardinagem Simplificada. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até logo!